agora, nossa segunda palestrante é a doutora Socorro Viana. Ela é médica pelo Hospital do Servidor Público Municipal, médica pediatra, médica alergista e imunologista pelo Hospital do Servidor Público Estadual de São Paulo, membro da diretoria da Associação Brasileira de Alergia e Imunologia, a ASBAI, docente dos cursos de medicina da Universidade Federal de Campina Grande e da Unifacisa, além de ser preceptora da LAIP. Então, doutora Socorro, seja muito bem-vinda, é um prazer tê-la conosco neste momento tão especial. Ela já está entrando, mas está também acompanhando nossa transmissão no YouTube. Estamos só aguardando a entrada da doutora Socorro. Pronto, doutora Socorro já está por aqui. Boa noite, doutora Socorro. Fique à vontade para iniciar a sua palestra e qualquer coisa estou por aqui. Doutora Socorro já está por aqui. Boa noite, doutora Socorro. Fique à vontade para iniciar a sua palestra e qualquer coisa. Boa noite a todos. A gente vai começar daqui a alguns minutos, só vou compartilhar aqui minha tela, só um minutinho. Então tá, minha gente, primeiro, mais uma vez, boa noite. Gostaria de agradecer a LAIP, mas também as outras ligas, né, nessa primeira jornada Interliga sobre vacinação, dizer que fiquei muito honrada com o convite, apesar que a gente está sempre aí junto, né, vocês sabem que podem contar comigo, especialmente não só a LAIP, mas as outras ligas também, é um prazer a gente estar conversando, mas novamente quero agradecer ao convite e dizer que o tema que me foi proposto, que foi colocar as contraindicações das vacinas, né, e suas principais dúvidas, ficou assim, até mais fácil de ser entendido depois da exposição do professor Franzé, né, então ele que veio com a parte da imunologia toda, né, e a mim coube mais esse tema, assim, que é mais um tema prático mesmo, né, do nosso dia a dia, certo? Então, eu vou trazer isso para vocês, tá certo? Logo após a minha exposição, também a gente vai ter a doutora Socorro Martins, que vai falar um pouco sobre a parte técnica das vacinas, né? Então, essa minha parte vai ser mesmo, assim, dúvidas mesmo, uma prática de dia a dia de consultório, tá, minha gente? Então, contraindicações das vacinas contra o Covid-19 que estão atualmente, né, sendo aplicadas no Brasil e também suas principais dúvidas, tá certo? Então, a gente sabe que a Covid, né, ela surgiu em 2019 na cidade de Wuhan, na China, né, e que até hoje ainda se encontra presente, né, mudando de uma forma tão brusca, né, a vida de todos, né, a gente sabe que estamos passando por isso. Ela espalhou-se por mais de 216 países e territórios, tá, essa doença, né, e milhões de infectados e mortos a gente tem acompanhado, né, esse dia a dia, que não está sendo fácil para ninguém, milhões de pessoas infectadas e dessas também muitas mortes, certo? É consenso que a normalidade só retornará quando vacinas seguras e eficazes estiverem disponíveis com um plano de vacinação mundial implementado. Então, o que a gente não tem dúvidas é que o que vai realmente fazer com que a gente volte à nossa vida de antes, né, será realmente uma vacinação efetiva e acessível a todos, um plano de vacinação mundial. A gente ainda tem um pouco de dúvida sobre a estratégia vacinal que será melhor sucedida, certo? E também é importante a gente observar o desenvolvimento dessas plataformas vacinais em paralelo, né, para a gente dessa forma, ver qual que é a melhor, vai se adequar, qual que está mais resolvendo. Sabemos que tudo é muito novo para todo mundo, né, inclusive a gente quando fala, assim, se posicionando mesmo em relação a várias questões, em relação à vacinação, a gente sabe que no mesmo dia, ou logo após, né,
trabalhos poderão estar atualizando essas informações. Como eu até já falei algumas vezes, se disseram que esses anos a gente não fez tanta coisa, ficamos muito dentro de casa, mas isso não é verdade, que foi o ano que se produziu muito. Então, trabalhos e trabalhos estão sendo feitos diariamente, pesquisas, né, os cientistas não param, e assim, a gente atualiza, mas a gente sabe que plataformas vacinais estão sendo implementadas, estão sendo avaliadas, e atualizações são diárias, tá certo? Então, assim, aqui no Brasil, a gente tem atualmente duas plataformas, né? A primeira é com vírus inativado, esses vírus inativados podem ser físico ou quimicamente, e expressam uma grande gama de antígenos virais. Geralmente, eles requerem adjuvante e doses repetidas. E aí, como exemplo, a gente vai ter, por exemplo, a Coronavac, né? O laboratório Sinovac. Então, das que a gente vai citar aqui, que a gente está sendo vacinado, que a nossa população brasileira está sendo vacinada, é a Coronavac. Na outra plataforma, a gente vai ter como vetor viral recombinante, né? O professor Franzé também já explicou aí para vocês. Ele é um vetor viral atenuado ou não replicante modificado, né, que para expressar antígenos do patógeno alvo. Então, é como se fosse aquele verdadeiro cavalo de Troia que a gente lembra, né, da história, né, história do mundo, né, e aí a gente lembra que tinha um cavalo de Troia. Então, é como se esse vetor viral, ele viesse realmente desse adenovírus de chimpanzé, né, e aí é a vacina que a gente também tem sendo aplicada aqui no Brasil, que é a famosa Chadox, né, em parceria com a Universidade de Oxford e o laboratório AstraZeneca. Então, são as duas que a gente tem atualmente no Brasil. Outras estão para chegar, mas é o que a gente tem para o momento, ok? Então, os benefícios da vacinação são inúmeros, a gente já falou isso aqui até desde o primeiro slide, né, que a gente vem falando, que a vacinação é a forma mais eficaz e segura de se adquirir proteção contra uma doença infecciosa, certo? Ela elimina ou reduz drasticamente o risco do adoecimento, o risco de manifestações graves que podem levar à internação ou até mesmo a um desfecho fatal. A gente já tem uma experiência imensa com vacinação, o nosso país, né, o Programa Nacional de Imunização, ele é extremamente atuante no nosso Brasil e exitoso, tá certo? Então, a gente constata que é por aí mesmo o caminho que a gente tem que trilhar para conseguir voltarmos ao tempo de outrora, né, onde que a gente podia se aglomerar, onde a gente podia fazer um passeio sem as máscaras, né, mas por enquanto isso não é ainda possível, tá certo? Por que se vacinar contra a Covid-19? Porque a vacinação é a única forma segura e eficaz de se prevenir contra a Covid-19. O ano passado se falava muito naquela famosa imunidade de rebanho, imunidade de grupo. Só que assim, gente, essa imunidade global, ela de forma segura, ela só é adquirida através da vacinação. Aquilo que se falava em deixar haver uma eficácia, uma imunogenicidade normal, natural, não é tão segura, né? A gente sabe que isso não é tão segura. No meio de pessoas que vão se beneficiar, existem suscetíveis, e aí muita morte, né, poderia acontecer, tá certo? Então, é a única forma de nos livrarmos da pandemia e recuperarmos o convívio do qual tanto sentimos falta. Porque as vacinas também aprovadas para uso no Brasil, pela Anvisa, são seguras, tá? A gente se falou, por que essa vacina é da China, será que é segura? Sim, as vacinas foram estudadas, né? O tempo foi reduzido. Sabíamos que para poder realmente se fazer vacinação em tempos outrora, a gente passávamos por mais tempo, as vacinas eram melhores avaliadas. Para a Covid, as vacinas elas realmente tiveram que ser aceitas, né, em um tempo recorde. Mas, por outro lado, nós vimos que cientistas do mundo inteiro se juntaram com esse único propósito, de realmente desenvolverem vacinas seguras, né,
E também a parte econômica foi muito envolvida, né? Então, se investigou, se pesquisou muito para que tivesse essa vacina segura. Então, aquelas dúvidas que se tem até hoje, será que essa vacina, eu já escutei até de outros colegas falando, será que essa vacina, assim, desenvolvida tão rapidamente, será que é uma vacina segura? Então, elas foram aprovadas para uso pela Anvisa, e assim, é isso que a gente falou, né? Cientistas do mundo inteiro estavam envolvidas nessa causa, tá certo? E assim, o que se fala, será que eu tenho condições de pegar, né, me contaminar com a Covid-19 com essas vacinas? Não, não tem a menor possibilidade de se adquirir a Covid-19 por meio destas vacinas, tá certo? São vacinas com vírus inativado, então eles só vão informar o sistema imune, como o professor Fanzani explicou bem, né, fazendo com que ocorra essa produção de imunidade, tá? Uma imunidade humoral através dos anticorpos neutralizantes, mas também a gente sabe que não é só a imunidade humoral que vai estar envolvida, mas também a resposta imune inata, né, aquela que tem se visto o quanto ela está sendo importante nessa doença, também a resposta celular, né? Então, não é só, por exemplo, como se tem falado em se estar dosando anticorpos neutralizantes, e agora a gente tem visto vários laboratórios dosando, a gente sabe que não vai avaliar corretamente a imunidade daquela pessoa que foi vacinada, né? Porque não é só a imunidade humoral que a gente precisa avaliar. E ainda não temos como avaliar essa resposta celular de uma forma mais completa, assim como também essa resposta inata, certo? A composição das vacinas, isso aqui é importante, porque quando eu falar lá atrás sobre algumas reações das vacinas, vocês vão entender. Então, essa da AstraZeneca é uma vacina de vetor viral não replicante, composta por histidina, sacarose, cloreto de sódio, cloreto de magnésio, o polissorbato 80, que é o PEG, depois a gente fala um pouquinho sobre ele, o edatato de sódico e o etanol. A Coronavac Butantan é vacina de vírus inativo, tá? Recipientes de hidróxido de alumínio, hidrogenado fosfato de sódico, hidrogenato de sódio, cloreto de sódio, água para injeção e hidróxido de sódio. Então, essas aí é a composição dessa vacina. Como vocês podem ver, não existem substâncias, por exemplo, já se me perguntaram várias vezes, pessoas que têm alergia a ovo, que tem alergia alimentar a ovo, que tem alergia a leite, podem tomar essas vacinas. Como vocês podem ver, essas vacinas não contêm essas substâncias, tá? Não contém ovo, leite, glúten, nenhuma proteína alimentar. Não contém medicamentos ou também látex, né? Algumas pessoas também têm alergia ao látex, tem até aquela síndrome que compartilha epítopes, síndrome látex fruta. Então, também quem tem alergia à fruta não tem que se preocupar com essa reação, não contém conservantes ou corantes, tá certo? Então, a proteção dessas vacinas, essa proteção, ela decorre da capacidade que elas têm de induzir o sistema imune, né, a produzir a famosa imunidade, que é essa capacidade que o organismo tem de se defender contra a ação de bactéria, de vírus, de protozoários, e aqui a gente está falando mais particularmente em relação ao SARS-CoV-2, tá certo? Em quais países estão sendo utilizadas essas vacinas que atualmente estão no Brasil? Percebam que não é só no Brasil que essas vacinas estão sendo utilizadas. A Coronavac, por exemplo, em países como Indonésia, na China também, né? Lá na China, inclusive, né? Também está sendo vacinada com a Coronavac. A Oxford e a AstraZeneca, Inglaterra, Marrocos, Irlanda, Escócia, tá? Então, outros países também estão utilizando essas vacinas além do Brasil. As dúvidas, né, minha gente? Então, assim, muitas dúvidas. Essas são as que estão disponíveis no Brasil, né? Por enquanto, a gente só tem essas. Existem promessas de outras vacinas chegarem ao Brasil, mas, por enquanto, o que a gente tem são essas duas, a Coronavac e a Shadox, né, que é a Oxford e a AstraZeneca, tá certo? Então, a Coronavac, por exemplo, falar um pouquinho sobre ela. O laboratório responsável é o Instituto Butantan, aqui no Brasil, é um vírus inativado. As doses, precisa de fazer 2 doses, ou seja, a pessoa faz uma e tem booster com a segunda dose.
Essa segunda dose, atualmente, está se falando que é se fazer de 14 a 28 dias. Então, é importante que se respeite esse intervalo. Existem até alguns trabalhos mais novos querendo aumentar um pouco essa segunda dose, mas, por enquanto, o que a gente está seguindo são essas orientações até do Ministério da Saúde, para fazer a Coronavac, 2 doses, e a gente faz uma dose, né, após 14 dias a gente já tem até um efeito, e após 28 dias a gente faz essa segunda dose, certo? O local de aplicação intramuscular, efeitos locais mais frequentes, né, e reações adversas com essas vacinas. Muito pouca coisa, dor local, náuseas, mialgias e cefaleia em algumas pessoas mais sensíveis, tá certo? A Chadox, né, que é chimpanzé, adenovírus de chimpanzé, da Universidade de Oxford, laboratório AstraZeneca, o laboratório responsável aqui é o Fiocruz, é um vetor viral, né, recombinante do adenovírus, tá certo? Também 2 doses, pode fazer a segunda dose com 4 a 12 semanas, tá? Se recomenda essa segunda dose após 4 a 12 semanas. O local de aplicação também intramuscular, e os efeitos locais mais frequentes pode ser dor local, náuseas, mialgias. Algumas pessoas também referem cefaleia, algumas pessoas também tiveram febre, náuseas, né? Mas normalmente são esses os efeitos dessas vacinas. Percebam que são efeitos, reações adversas leves, né? Que podem ser controladas, e a vantagem de se fazer a vacina, né, e a pessoa ficar realmente mais protegido contra essa doença tão terrível, né, que em alguns casos leva à internação e até a desfecho fatal, é muito mais importante fazermos a vacinação, certo? Complicações que as vacinas podem causar, como eu já falei, é mais frequente a dor no local da aplicação, mas também cansaço e cefaleia. Outras complicações que podem ocorrer mais raramente, edema local, prurido, endurecimento no local, náuseas, diarreias, mialgias, tosse, dor nas articulações, coriza, odinofagia e obstrução nasal. Mais raramente ainda, mas a gente precisa relatar, né, e aí as pessoas vão saber que o máximo que pode acontecer, hematomas, tá, sono, também febre, né, a gente vê em algumas pessoas, manchas na pele, espirros, tontura, dor abdominal e aí anorexia. Então, percebam que não são reações assim tão mais importantes, graves, né, são reações que a gente pode realmente fazer uma medicação, ter um repouso e utilizar a vacina com toda a necessidade e com segurança, tá certo? Quem faz uso de anticoagulante pode tomar a vacina? Sim. Existe até alguns dados do Ministério da Saúde que, para evitar o hematoma, devido à picada da agulha, aplicar gelo ou gelox no local por 5 minutos. E aí já teria como evitar esse hematoma. Também existem alguns estudos falando sobre o uso do AS de 100 miligramas para se fazer profilaticamente ou após o uso da vacina. Mas esse paciente aí que faz uso de anticoagulante, é bom que ele fale com o seu médico e que seja avaliado individualmente, tá certo, minha gente? São alguns casos que a gente realmente pede que o paciente fale com o seu médico que o acompanha para ser avaliado, tá? Posso escolher qual vacina tomar? Não. Como a gente sabe, as vacinas elas não estão sendo suficientes. Aqui no Brasil a gente está tendo esse problema, né? As vacinas não estão conseguindo chegar para todo mundo ainda. A gente almeja que esse ano de 2021 toda a população, ou grande parte da população, seja imunizada, mas elas estão sendo distribuídas pelo PNI, pelo Programa Nacional de Imunizações. E a regra é: utilize a vacina que você conseguir, tá? Desde que você consiga. A gente tem no momento a Coronavac e tem a AstraZeneca, né? Então, qualquer uma das duas você deve realmente utilizar, tomar a vacina, certo? É possível tomar 2 vacinas diferentes? Essa famosa intercambiabilidade, no momento, não é recomendada. Existem até alguns estudos que até se fala que possivelmente lá na frente a gente vai poder
precisar tomar uma nova vacina, tá certo? Mas a recomendação atual são de 2 doses da mesma vacina. Atualmente, caso o paciente ocorra um erro, ocorra uma falha e o paciente utilize uma vacina e depois, quando for fazer o reforço, utilize outra, esse paciente não está sendo considerado imunizado. E aí vai ter que realmente repetir essa vacina, tá? Então, a gente precisa ter esse cuidado, ficar atento a essa vacinação. Até o momento, combinações de vacinas diferentes não foram avaliadas em estudos científicos. Tem alguns estudos mostrando que talvez mais na frente iremos precisar de vacinas mais complexas, tá? Para a gente poder melhorar essa imunidade. Se fala até em vacinas hexavalente, pentavalente, né? E no futuro se fala nessas vacinas, mas atualmente não existe a intercambiabilidade, tá joia? Quem já teve Covid-19 pode tomar a vacina? Sim, deve tomar a vacina, desde que o término dos sintomas tenha ocorrido há pelo menos mais de 30 dias ou 30 dias após o resultado positivo do RT-PCR, ou seja, do suave nasal. Só é esse exame que vai nos permitir realmente o diagnóstico de eleição, né? É o exame para o diagnóstico. Então, se o paciente já teve COVID e foi assintomático, então vai contar 30 dias após o resultado do RT-PCR positivo. E para os pacientes que tiveram sintoma, pode ocorrer 30 dias após, né, o término dos sintomas. Existem também alguns trabalhos que falam que quem teve COVID leve não tem, assim, uma resposta imune tão robusta, né? Então, às vezes, vai assim, só a resposta inata, só aquela parte inicial da resposta inata, já vai conseguir debelar a infecção pelo SARS-CoV-2. Normalmente, esse paciente que teve uma forma leve de COVID, ele não vai ter tanta proteção. Por outro lado, pacientes que tiveram COVID mais grave, eles até podem ampliar um pouquinho, né, esse prazo, tá, para vacinação. Mas, via de regra, é o que está escrito aqui. Tá certo? Isso aqui a gente está falando, mas o que eu coloquei aí é que o paciente ele vai aguardar 30 dias após o término dos sintomas e aí ele vai poder se vacinar. É como se fosse um booster na sua imunidade e aí vai ter essa gama a mais de anticorpos, né? Neutralizantes. Pessoas que tomam imunossupressores podem tomar a vacina? Sim, devem tomar a vacina. Pessoas que tomam corticoide, antibióticos, quimioterápicos, imunossupressores, a gente não sabe ainda da robustez dessa resposta, tá certo? Por exemplo, um paciente timectomizado, tá? Então, a gente já recebia essa pergunta. Um paciente timectomizado, ele vai poder tomar a vacina? Deve tomar. A gente não sabe se vai haver uma produção realmente robusta de anticorpos neutralizantes para proteger esse paciente, tá certo? Mas pacientes com HIV, com asma, doenças autoimunes como LES, por exemplo, e outras doenças autoimunes, doenças pulmonares, cirrose, diabetes mellitus, hipertensão arterial, cardiopatias, pacientes com câncer, pacientes transplantados, pessoas com epilepsia, pessoas com problemas renais, pessoas com outras doenças neurológicas, tá? Pessoas com imunodeficiências primárias, aqueles pacientes que não conseguem produzir anticorpos. Esses pacientes devem ser vacinados, tá? Eu já vi também algum trabalho que fala que esses pacientes poderiam até utilizar a vacina Coronavac, porque é uma plataforma mais simples, a vacina Coronavac, né, que é o vírus realmente inativado, tá certo? Mas todas essas pessoas, elas devem ser vacinadas, tá certo? Quem tomou vacina contra outras doenças pode tomar vacina? Sim, normalmente a gente não recomenda se fazer uma vacina ao mesmo tempo, por exemplo, vacinas virais, 2 vacinas virais, isso aí não é recomendado. É recomendado um intervalo de 14 dias entre as vacinas, tá certo? Quem tomou outras vacinas espera 14 dias, né? E aí pode fazer. Se preconiza fazer primeiro a vacina contra a Covid-19. Ela tem prioridade sobre todas as outras, tá certo? Agora,
Quem tomou, por exemplo, em relação a H1N1, hoje, inclusive, está começando, né, a vacinação contra H1N1, né, a vacina da influenza, né, que também estamos nessa época sazonal no Brasil. Super importante que esses pacientes, que todos nós que podemos, quem pudesse vacinar, né, realmente se vacinar contra H1N1, vai evitar, por exemplo, confusão na hora do diagnóstico. Será que esse paciente está apresentando COVID ou é H1N1? Se esse paciente for um paciente vacinado, então a gente já vai ter como descartar, por exemplo, H1N1, tá certo? Existem alguns pacientes que eles podem até, em algum momento, desenvolver, por exemplo, a síndrome respiratória pela COVID-19 e também a H1N1. Então, um paciente que vai ter um processo mais grave, tá? Então, importante se fazer essa vacinação contra o H1N1. Temos que respeitar o tempo, tá? Então, prioridade sobre a vacina da COVID. Indiscutível isso aí. Se for um paciente se vacinar com a Coronavac, como se preconiza que o reforço seja com 14 a 28 dias, e aí, como a gente sabe que tem que ter 14 dias, né, de intervalo, então esse paciente vai tomar a segunda dose, né, se ele tiver marcado para tomar, já tomar a segunda dose, e em seguida ele toma H1N1. Se o paciente fosse vacinar com a vacina da AstraZeneca, Chadox, né, a da Oxford, e aí como se orienta um tempo mais amplo de 4 a 12 semanas, então ele pode tranquilamente fazer a primeira dose da vacina, espera os 14 dias, as 2 semanas, e daí ele toma a vacina da gripe H1N1 e depois ele espera mais o tempo para tomar o reforço da vacina dele. Minha gente, eu tenho visto muita confusão sobre isso, mas não tem por que ter confusão. Só atentar para os dias, tá certo? Lembrar que a Coronavac, ela tem esse prazo menor, até agora tem esse prazo menor. Tem alguns estudos querendo ampliar este prazo, mas, por enquanto, é essa a programação, ok? É essa a programação. Muito bem. E as grávidas podem ser vacinadas? Então, existem ainda a falta de alguns estudos em relação às grávidas, mas o que se sabe é que se essas grávidas, elas estão fazendo parte desse grupo de prioridades, por exemplo, grávida com obesidade, hipertensão, diabetes mellitus, doenças renais, tá? Então, elas devem ser vacinadas. Outra coisa, grávidas que sejam profissionais de saúde devido à alta exposição, então, devem ser vacinadas. Claro que a grávida que não quiser ser vacinada, a gente tem que respeitar e orientar esta grávida a realmente enfatizar, ou realmente continuar com as medidas de profilaxia, né, que é aquelas que a gente já está cansado de escutar, distanciamento social, evitar visitas, e apenas ao ginecologista nas consultas, aos obstetras nas consultas, usar a máscara, o álcool gel, distanciamento, tudo que a gente já sabe. Mas as grávidas, especialmente se elas pertencerem a esses grupos que a gente está elencando, a regra do Ministério da Saúde é que elas sejam vacinadas. Assim como as puérperas, também devem se enquadrar nessa recomendação. É importante, claro, que elas conversem com o seu médico obstetra, tá certo? Então, isso que a gente tem para falar sobre as grávidas. E as lactantes podem ser vacinadas? Sim. Uma coisa em relação às grávidas que eu também esqueci de comentar é que elas devem, inclusive, se possível, ser vacinadas no último trimestre de gestação, né? É o que se recomenda, é que seja a vacinação no terceiro trimestre, ok? E as lactantes podem ser vacinadas, sim, desde que enquadradas nessas mesmas categorias. Lactantes que tenham essas comorbidades, também que sejam profissionais de saúde devido à grande exposição, né, e aí tem uma carga viral alta, tá certo? Uma coisa importante, não se deve interromper o aleitamento materno, tá? Não há estudos com lactantes, mas elas podem ser vacinadas, mas elas não devem interromper o aleitamento materno ao serem vacinadas, ok? Quem pretende engravidar pode tomar a vacina? Olha, sim, mas como é tudo muito novo, né? Então é aquilo que a gente fica falando, a gente está aqui conversando agora dessa forma,
E amanhã a gente até vê novos estudos atualizando as informações. É tudo muito novo, né? Muitos trabalhos publicados, a gente sabe que nunca se publicou tanto, nunca se registrou, nunca se estudou tanto, né, como nesses 2 últimos anos. Mas o que se fala atualmente que quem pretende engravidar deve ter cautela, tá certo? E não engravidar no mês subsequente às doses. Aguardar um tempinho para poder engravidar, ok? É isso que se fala, tá? Quem está com febre pode tomar a vacina? Não, se for no dia da aplicação ou no dia anterior, tá certo? No dia da aplicação, no dia anterior, não se deve vacinar quem está com febre, porque até essa pessoa, se tiver com febre, se tiver com sintomas de síndrome respiratória, obstrução nasal, né, coriza, ou moleza no corpo, mialgias, essa pessoa pode estar com Covid-19 e ela precisa realmente ficar quarentenada, minha gente. A gente não precisa apenas se proteger, a gente também precisa proteger o outro, tá? Então a gente tem que todo dia pensar, olha, como que eu tenho que me cuidar para não me contaminar, tá? E aí na mesma hora a gente precisa também pensar em como proteger o outro, tá certo? É isso que a gente precisa também. Então, quem está com febre, não. Quem está com síndrome respiratória, também não. O correto é que esses pacientes se isolarem em casa. Doutora Socorro, desculpe interromper a senhora, o microfone da senhora está desligado, poderia ligar? Pronto, obrigada. Foi a aula toda? Não, foi só no último minutinho. No último minutinho, tá certo. Isso. Vocês viram essa parte de grávidas? Deixa eu colocar aqui no Sim, essa parte. Ixi, só um pouquinho. Ixi, essas coisas a gente, infelizmente, está sujeita, minha gente. Desculpa, perdão aí, tá? Mas as principais dúvidas, né, que eu falei aqui, tá? Então, a gente estava assim, eu estava falando sobre anticoagulante, não pode escolher. Essa parte das grávidas, vocês conseguiram escutar? Alguém dá um para mim, por favor, um ok? Mariane? Sim, doutora Socorro, essa parte sim. Essa parte das lactantes também? Pronto, parou aí nas lactantes. Pronto, então as lactantes, né, elas devem ser vacinadas, tá certo? Especialmente se elas estiverem enquadradas nessas categorias, né, que a gente falou. Então, aquelas lactantes que também têm comorbidades, tá? Por exemplo, obesidade, hipertensão arterial, doenças renais, ou ainda, se elas forem aquelas lactantes que são expostas, né, que estão expostas a cargas virais altas, como as profissionais de saúde. E uma coisa importante em relação às lactantes é não interromper o aleitamento materno, mesmo sendo vacinadas, ok? Quem pretende engravidar pode tomar a vacina? Sim, mas então, por cautela, né, pela ausência de estudos, é melhor evitar engravidar no mês subsequente às doses, ok? Então, como eu estava falando, existem muitos trabalhos sendo feitos, né, a gente todo dia
tem que se atualizar em relação à Covid-19, então, atualmente, é o que tem se indicado, é que se evite logo após essas doses, tá certo? Quem está com febre pode tomar a vacina? Aqui é não, né, minha gente? Quem está com febre tem que ficar em casa, tem que se isolar, tem que ficar realmente em quarentena, porque pode ser que essa pessoa esteja contaminada, esteja com a Covid-19, tá? E uma coisa que a gente tem falado bastante é que a pessoa não precisa apenas de se preocupar em se proteger, mas também em proteger o outro, né? Em proteger o parente, em proteger o colega, certo? Então, em proteger os amigos. Então, a gente precisa todo dia, ao sair de casa, ter cuidados para se proteger contra essa doença, mas também cuidado em proteger o outro, tá? Então, é isso que a gente tem falado. E aí, a mesma história, quem tem síndrome respiratória pode tomar a vacina? Não. O correto são esses pacientes se isolarem em casa e aguardarem a melhora, né? Para, assim, evitar o risco de contaminação. Hoje em dia, a gente tem que pensar diante de um paciente com uma síndrome respiratória, mas também com uma síndrome gastrointestinal ou até sintomas cutâneos, né? A gente sabe que a COVID muitas vezes vem de formas diferentes, né? Nem sempre vem como uma síndrome respiratória, né? Clássica. Às vezes ela vem com sintomas cutâneos, às vezes com diarreia, vômitos, sintomas gastrointestinais como a enterovirose. Às vezes a gente vê sintomas como, por exemplo, uma rinoconjuntivite, né? E aí você vai investigar e parece e é COVID. Então, hoje em dia, a gente tem que realmente pensar primeiro. Será que esse paciente não tem COVID? Se a gente não pensar, a gente está errando, tá? Depois que a gente descarta, a gente vai fazer outros diagnósticos diferenciais, tá? Mas, inicialmente, a gente precisa pensar, como eu escutei de uma colega, pensar covidicamente, para poder dar o diagnóstico, para poder tirar esse paciente do contato com outras pessoas e ele não conseguir contaminar os parentes e os amigos, como a gente já havia falado, certo? Quanto tempo após tomar a vacina, o paciente estará protegido? Então, 2 semanas após a segunda dose, existe o quê? A soroconversão, né, que é essa titulação, essa presença desses anticorpos neutralizantes, tá certo? Então, logo após 2 semanas, a gente já vai dar a segunda dose, esse paciente vai estar protegido. Minha gente, uma coisa tão importante é fazer a segunda dose. A gente tem escutado também muito na imprensa, né, que às vezes os pacientes estão deixando de tomar a segunda dose. Ou eles estão deixando porque eles não estão indo mesmo, ou é porque está faltando. De toda forma, a gente precisa realmente saber que precisa ser tomada essa segunda dose. Em relação à vacina da AstraZeneca, tem se calculado 76% de eficácia entre a 22ª e o 90º dia, né, após a aplicação da primeira dose, e a gente sabe também que esse paciente precisa tomar a segunda dose, porque é um booster na sua imunidade, tá? É aquele sistema imune que está ali sendo ativado, né? Então, está sendo realmente fazendo com que ele desperte e consiga produzir os anticorpos necessários, ok? As vacinas fornecem proteção a longo prazo? Gente, essa aqui é uma pergunta de $1 milhão, né? Todo mundo quer saber quanto tempo vai proteger esse indivíduo, né? Mas então, o que se sabe é que quem tem a doença está protegido por 6 a 8 meses. Mas vai variar muito, gente, olha, vai variar de fato como é que foi essa doença, se foi uma doença mais grave que chegou a realmente ativar a resposta imunodadaptativa, se foi uma doença mais leve que só ativou a resposta inata, então vai variar ainda do perfil desse paciente, se é um paciente mais idoso, se é um paciente mais jovem, tá? Lembrar da imunossenescência, então é uma resposta, a gente sabe, o que tem se falado é que 6 a 8 meses após as infecções, tá certo? Aí, estudos precisam ser feitos para chegar a um resultado mais conclusivo. Então, é o que eu tinha falado, que talvez precise de novas vacinas lá na frente, né? Vacinas pentavalentes, hexavalentes, tá? Por conta dessas variantes, né, que vem surgindo, que não é novidade para ninguém, certo? E aí, paciente com alergia, como é a história da alergia, né? Eu lembro que bem que o ano passado teve uns pacientes que tiveram anafilaxia, pelo menos se falaram que foi anafilaxia com a vacina da AstraZeneca, né? Isso na Inglaterra.
Mas, assim, não se foi investigado direito, realmente se foi anafilaxia, tá? Então, a gente precisa ter muito cuidado com esses pacientes com alergia, para a gente não estar evitando que eles se vacinem. Os pacientes com alergia já são, muitas vezes, pacientes que são, assim, preocupados, né, com o problema da alergia, e aí, o que a gente tem recebido de paciente que, por exemplo, tem alergia a antibiótico, alergia a beta-lactâmicos, a anti-inflamatórios, alzheimer, a anticonvulsivantes, e eles acham que não pode se vacinar. Não é assim. A gente tem que explicar que esses pacientes podem ser vacinados, tá? Não compartilha epítopos quem tem alergia a esses medicamentos com a vacina. Outra coisa que a Sociedade Brasileira de Alergia tem colocado é que nem se deve estar fazendo medicação prévia. Eu já vi alguém falando, tem que fazer anti-histamínico antes. Não é recomendado. Até porque pode realmente mascarar algum sintoma mais evidente. Então, precisa realmente se vacinar. E os pacientes que a gente tem orientado, não, pode se vacinar. Na nossa prática clínica, paciente que vem chegando, olha, eu marquei a consulta para saber se eu posso me vacinar e eu tinha alergia, por exemplo, à dipirona. Não, pode tomar a vacina, tá? A gente precisa dizer desse jeito. E ninguém até agora teve reação alérgica grave, né? Aí, pacientes que têm realmente, pacientes também que têm alergias alimentares podem tomar a vacina? Sim, as vacinas não contêm ovo, não contêm glúten, não contêm leite, oleaginosas. Inclusive, minha gente, aquela história de quem tem alergia a ovo pode tomar a vacina livre? Sim, deve tomar a vacina da H1N1, tá certo? O que a gente tem recomendado muitas vezes é que esses pacientes tomem numa clínica que tenha, por exemplo, um aparato de segurança, evitem, por exemplo, um drive-thru, tá? Que a paciente está mais ali suscetível. Então, que eles procurem um ambiente melhor para tomarem a vacina com uma certa segurança, tá certo? Outra coisa, quando a gente vai falar em alergia, a gente precisa investigar. Deixa eu só ver se eu falo aqui no próximo slide. Tá. Então, continuando aqui. Então, esses pacientes com alergias alimentares, eles podem tomar a vacina, podem e devem tomar a vacina, tá? Então, esses alérgenos que são os mais sensibilizantes, como leite, ovo, glúten, oleaginosas, esses pacientes devem tomar a vacina, tá? Reações anafiláticas, minha gente, todo mundo sabe o que é reação anafilática, aquela alergia grave, né, que pode evoluir para um choque, tá, levando a um desfecho fatal, tá, e aí alguns pacientes que também são alérgicos têm muito medo de desenvolver anafilaxia com as vacinas. O que é que a gente tem escutado da Sociedade de Alergia? Que reações anafiláticas às vacinas a essa vacina, por exemplo, não são comuns, tá? Essa substância que é o PEG, que é o polietileno-glicol, foi uma substância que realmente foi quem levou as reações alérgicas do tipo anafiláticas mais graves quando se foi estudado, especialmente naqueles pacientes que disseram que foi até o estudo foi feito, teve um estudo na Inglaterra, né, que começou lá, mas aqui no Brasil também, já se sabe que esse componente aqui, o polietileno-glicol, que é o PEG, ele está presente, por exemplo, em uma dessas vacinas, e aí um paciente que já teve alergia ao polietileno-glicol, eles devem, assim, ser avaliados pelo médico alergista. E aí esse médico alergista vai avaliar o que foi que ele teve, se a reação foi mais grave, se a reação foi menos grave, tá? Às vezes a gente precisaria, por exemplo, estar expondo esse paciente, fazendo alguns testes com ele, seria teste com a própria vacina, mas a gente sabe que isso é impossível, porque a gente está vendo que não está sobrando vacina. Então, o que se recomenda nesses casos de pacientes que são realmente alérgicos do tipo anafiláticos é que eles consultem um médico especializado, um médico alergista, para que junto eles tomem as decisões. A vacina, ela é muito importante, a gente sabe que a forma, como eu já comecei falando, é a forma que a gente tem de nos defender dessa doença, tá? Então, vamos lá. Pacientes com alergia alimentares tomar a vacina. Paciente com alergia a medicamentos, tomar as vacinas. Paciente que teve reação anafilática, reação alérgica do tipo grave, então, esses aí, a gente, de fato, orienta que eles devem passar uma consulta com os médicos, médico alergista, para poder realmente avaliar o caso e observar como que esse paciente vai tomar, ou se realmente não vai poder tomar, tá? Mas aí, não é para a gente estar... Qualquer pessoa que tem uma alergia leve está dizendo que ela não pode tomar vacina, de jeito nenhum. Isso não é para ser dito, tá, minha gente? Lembrar que essa substância aí, esse polietileno-glicol,
Às vezes ele também está presente em alguns cosméticos, em shampoos, tá? Então, é uma substância que está no dia a dia da gente, não é nada grave, não. E ele é constituinte de uma dessas vacinas que a gente tem feito aqui no Brasil, ok? Espero que não tenha ficado nenhuma dúvida, tá? Após tomar a vacina, posso ter a doença? Sim, nenhuma vacina, atualmente, ela representa 100% de eficácia. As vacinas disponíveis no Brasil representam de 50% a 70% de eficácia. Hoje em dia, isso aqui está, inclusive, maior. Saiu um trabalho novo hoje, mostrando que a de Oxford, ela é uma vacina que tem uma segurança ainda maior, tá certo? Uma efetividade, uma proteção ainda maior. Então, o que tem para fazer para você ter uma reação mais leve, evitar um desfecho fatal, não precisar internar, é a vacina. Mesmo assim, algumas pessoas ainda vão apresentar a doença, ainda vão se internar e ainda podem evoluir com doença mais grave, mas a forma que você tem para evitar é a vacinação. Então, pode, mas é mais raro, tá, minha gente? E o que a gente tem para fazer para nos proteger é a vacina. Ok? Então, minha gente, as conclusões, a maioria das plataformas vacinais candidatas já foram extensivamente estudadas, né, contra os agentes infecciosos, então, a gente já tem realmente conhecimento, o PNI, o Programa Nacional de Imunização do Brasil, já usou muito essas plataformas com esses vírus inativados, tá? Então, são conhecidas nossas, ok? São conhecidas nossas. Uma estratégia vacinal capaz de induzir resposta humoral e celular robusta, duradoura, vai prover níveis de proteção significativos, tá? Então, a gente está realmente procurando essa vacina, né, que seja que releve essa resposta humoral, essa resposta celular, mas também que melhore a resposta imune inata desse paciente, tá? Que seja uma resposta robusta e duradoura, né, como a gente já falou. E é isso aí que vai fazer com que ocorram níveis de proteção significativos. Dessa forma, iremos voltar à nossa vida de antes, se Deus quiser. A vacinação, isso aqui é algo que está em estudo, eu não vou comentar, mas é sobre a vacinação da mucosa respiratória, depois a gente pode até conversar um pouquinho, mas ainda tem estudos sobre isso. E é possível que pessoas que recebam a primeira onda de vacinação precisem, né, possam apresentar uma queda dessa imunidade protetora e requerer um novo booster com vacinas de segunda geração. Isso aí a gente tem pensado que pode ser que realmente mais para frente, né, precisa se tomar vacinas de outra geração, vacinas mais, digamos, mais com as pentavalentes e hexavalentes, que devem estar já em desenvolvimento, tá certo? Em estudo. O que tem no momento são essas duas e a gente tem que tomar e realmente elas mostram que são seguras e que melhora. A gente tem, minha gente, olha, os casos de idosos a gente tem visto diminuírem. Os países que estão vacinados também a gente tem visto a queda no número de casos, no número de internação, no número de óbitos. Então, provando, de fato, a eficácia dessas vacinas, tá certo? E aí, assim, isso aqui a gente sabe que vai haver programas de vacina que será desigual e variado, né? A gente sabe que em determinado país adotam uma plataforma, outros países já adotam outras plataformas, né? A gente sabe que tem essa diversidade de plataformas, mas aqui o que tem para a gente são essas duas e a gente está disposto a tomar, tá certo? Eu acho que era isso que eu tinha para falar. E aí, a forma que a gente logo, se Deus quiser, a gente vai poder se aglomerar, ficar juntinho e aquele grande abraço. Muito bem, eu acho que era isso que eu tinha para comentar e fico à disposição para alguma pergunta, né? E assim, eu tentei falar mais essa parte prática mesmo, para a gente poder, que foi me solicitado, e aí era o que vocês tinham para, que vocês puderem, a gente está aqui à disposição. Doutora Socorro, a comissão organizadora agradece muito pela excelente palestra. Obrigada, Maria. E temos algumas, mas antes dela, gostaríamos de pedir desculpas pelo acontecido do áudio, tanto a senhora quanto aos participantes. Realmente foi um erro nosso aqui, técnico mesmo, mas que foi resolvido a tempo, graças a Deus. Essas coisas acontecem, Maria. A gente está nesse novo formato, não é há tanto tempo, né? E a gente sabe que a gente tem essas coisas, de fato, elas acontecem. Verdade. Ao vivo, né, tem tudo. Isso. Pronto. O Socorro Martins já está presente. Sim. Nós temos 3 perguntinhas para a senhora. A primeira
Existe uma maior eficácia na aplicação da segunda dose da vacina de Oxford com intervalo maior? Pois é, o que tem se falado é que tanto a de Oxford como a Coronavac são estudos bem novos, né, que a gente tem visto, bem atuais, que está se falando que realmente, inclusive, um trabalho que foi feito, né, ao ano, né, naquele protocolo da AstraZeneca Oxford, eles viram que quando havia um intervalo maior, iria realmente haver essa imunogenicidade mais evidente, mas sim, mas no momento a gente vai fazer o que está sendo preconizado pelo Ministério da Saúde, com esses intervalos que eles estão colocando para nós, pelo menos por enquanto. Ótima resposta. Vamos para a segunda. Por que para as vacinas com mais de uma dose são indicados diferentes tempos de aplicações? Então, o que vai variar mesmo é, assim, em relação a fazer a produção de anticorpos, seria a plataforma mesmo, o tipo de forma, né? Por exemplo, uma a gente vai ter vírus inativado, e a outra já é uma outra forma, né? Que é o adenovírus de chimpanzé, mas então é mais por conta dessa forma mesmo, até onde eu sei é isso aí, mas doutor Socorro depois quiser conversar também sobre essa forma, né, porque que tem tempos diferentes, mas tá certo. Tudo certo, doutor Socorro. Muito obrigada. Tem mais uma pergunta. Tá. No caso dos relatos de coágulos após a vacinação com a vacina da AstraZeneca, caso experimente esse efeito adverso, devo tomar a segunda dose? Então, isso aí é para ser conversado com o médico que a acompanha, né? Às vezes se fala que tem que fazer algum tratamento, até usar medicações mais fortes, tá? Para evitar, mas tem que ser bem avaliado mesmo, tá? Avaliar o tipo de reação que esse paciente teve. É um paciente que isso aí não tem jeito, tem que ser avaliado caso a caso mesmo, é o que eu diria, tá certo? Ótimo, doutor Socorro. Mais uma vez, muito, muito obrigada. A senhora sempre dando um show. E qualquer coisa, estamos bem. Tá bom, muito obrigada, um abraço a todos. E é um tema muito instigante, mas muito novo. A gente estuda e assim, atualizações vêm a toda hora e a gente está aqui se atualizando, tá certo? Pois um grande beijo a todos e estamos à disposição. Muito obrigada, doutor Socorro. Obrigada.